Bom, a 16. A 16 ela assusta. Eu até tirei as tabelas, porque tem uma tabela aqui no meio também. Mas falei, eu nem sei pra que ele pôs a tabela. Eu acho que só para o cara olhar a questão e não responder, né? Então, uma dica, né? Olhou a questão, tá gigante, vamos dar um tempo e olhar, né? Pra ver o que vai acontecer. Então ele fala aqui, os atributos A1, A2, A3 e A4, uma observação. E deseja-se descobrir a classe mais provável como classificador a partir dela. Então A1 é o aspecto de chuva, o A2 é a temperatura amena, A3 umidade normal, A4 vento fraco. Aí a classe, jogar tênis sim, jogar tênis não. Então ele fala aqui, que se eu jogo tênis quando o tempo está chuvoso, a temperatura amena, a umidade normal e o vento está fraco. Então isso tem chance de 4,23% de acontecer, né? No 0,46 eu não vou jogar tênis se o tempo estiver chuvoso, se a temperatura estiver amena, se a umidade estiver normal e o vento estiver fraco, né? Então são dois, até que ele colocou as mesmas coisas aqui, também não entendi porquê, mas beleza. Eu sei que ele definiu uma probabilidade de eu jogar tênis sim, de 4,23 e 0,46 não, né? Em outro tipo de probabilidade, não jogar tênis. Então, a nova observação pode ser classificada tanto para sim como para não. Acho que ele fez isso para bagunçar a cabeça aqui mesmo, né? Porque você está vendo que são os mesmos atributos nos dois, né? Aí você fala tanto para sim quanto para não. O cálculo da probabilidade não está correto. O P jogar tênis de A1, A2, A3 seria 0,23, então a classificação mais provável é jogar tênis sim. O cálculo não está correto, pois a probabilidade de jogar tênis não, 4,27, então a classificação mais provável é jogar tênis não. Então ele fica brincando aqui com os dois, né? Jogando de um lado para o outro. A probabilidade de jogar tênis é maior que a probabilidade de não jogar, então a classificação mais provável é de jogar tênis. A probabilidade de não jogar tênis é maior de não jogar, então é de jogar tênis não. Só que aí é só você olhar as porcentagens, né? Então a 4,23%, né, ela está vencendo, ela é maior do que a de 0,46, né? Embora os atributos tenham sido definidos como iguais, né? A probabilidade de eu jogar, ela é sim, ela é maior do que a não, né? Então esse negócio de que eu estou classificando de um jeito ou de outro, não tem nada a ver. Ele colocou duas classes, né? E mandou bala aí nas classificações e calculou a porcentagem de ocorrer. E a de jogar deu maior. Então por isso que acho que tem até as tabelas lá para vocês para dar uma olhada. Mas eu falei, isso aqui é só olhar. Falar, bom, deu 4,23, né? E é ela, é a D. Jogar tênis. Probabilidade de jogar tênis sim. Com o tempo chuvoso, temperatura menos, não sei o que. É maior que não jogar, mesmo com o tempo chuvoso, temperatura menos, umidade normal e vento fraco. Então, de não jogar, né? É uma probabilidade menor. E aí você vai jogar. É isso. Não é tão difícil. Essa questão não seria complicado fazer. É só olhar e pensar aqui um pouco, né? O Ricardo que me falou, se cair uma dessa eu pulo fora, não sei o que. Eu falei, não, Ricardo, analisa a questão primeiro, né? Vê aqui o que ele tá falando, né? Então ele colocou 4 atributos e falou sim e não, né? E o não tá dando menos que o sim, então ele vai jogar, pô, né? Dá uma olhada aí nas alternativas. A 17, tem uma outra além da 17. Não é a que eu tava pensando. Ele vai falar do máquinas de vetores de suporte, que é aquela que você traça uma margem para dividir os dados de um lado para o outro. Os SVMs mantêm em geral uma pequena fração do número de exemplos de treinamento e podem precisar armazená-los. Separadores de margem máximos construídos representam um limite de decisão com a menor distância possível a pontos de exemplo. São um método paramétrico não resistente à superadaptação. Com o truque de kernel, as SVMs criam uma separação linear em um hiperplano, mas não possuem capacidade de incorporar dados em um espaço de dimensão superior. Mentira! Nós pegamos um gráfico em 3D, né? SVMs não possuem flexibilidade para representar funções complexas, mas são extremamente úteis na representação
de funções simples. A D então está fora. Essa já é nível médio. Separadores máximos construídos representam o limite de decisão com a menor distância possível a pontos de exemplo. Não sei porquê, mas eu não lembro a resposta. Teria na D aqui, na B. Não sei o que vocês fariam aí. Essa é 17, né? Pois é, vamos ver. Eu não lembro. Não sei. Eu acho. Pode até ser que seja. Essa aqui, essa já me pegou um pouco. Deixa eu ver. É A mesmo. Eles mantêm exemplos de treinamento e podem precisar armazenar todos eles. Acabam apenas uma fração do número, às vezes apenas uma constante pequena, às vezes número de dimensões. Combinam vantagens modelos não paramétricos e paramétricos. Eles têm a flexibilidade para representar funções complexas, mas são resistentes à superadaptação. É isso mesmo. É a A, tá? A B aqui que me deu não sei por que a B, depois eu vou até pesquisar aqui. Eu acho que é maior distância, então, possível, porque ele quer separar as margens, né? É o limite de decisão. Vamos então para 18. Correlação em distância. Tendo a consideração de medidas de correlação Pearson e a distância não euclidiana, indicar correta em relação às duas afirmações. Os valores dessas duas medidas variam no intervalo menos 1 e 1. A correlação Pearson é menos intuitiva do que métricas como a distância euclidiana. E na correlação Pearson, menos 1 indica que objetos são inversamente correlacionados, 0 sem correlação e 1 diretamente correlacionado. Esse já tá lá nos slides e aí é bem é tudo verdadeiro mesmo. É bem, como é que fala, complexo essa Pearson. A euclidiana é aquela que você faz a menor distância, uma reta só. Então ela é sensível a outliers, essa aqui, ó, né? Que é outlier, só lembrando, aqueles dados que estão fora do meu parâmetro de dados, né? E menos intuitiva do que a euclidiana, isso é verdade, né? Então ela está no valor de intervalo menos 1 até 1, né? 1 indica que os objetos são diretamente correlacionados, 0 sem correlação e menos 1 que eles são inversamente correlacionados, tá? Então ainda coloquei os gráficos aí para a gente relembrar. Eu estava lembrando da sua explicação lá no vídeo. Eu não lembro essa parte, viu? Agora me deu um branco aqui também. Faz tempo. Falando, acho que é do RNA, que tem a... É semana 5, né? Essa. Não, dos rock. Não é essa ainda. Não, eu sei que não é, mas é que eu lembrei agora do que você falou, que tá perto do 1, do 1, e quanto menos tá... Tá no inferno. Céu e inferno, né? Porque você tá errando tudo. Eu acho que tem uma questão dessa aqui. Vou até ver aqui, deve rolar. A19, eu não lembro ter visto isso, mas tá bom. O algoritmo genético pode executar com tamanhos variáveis de cromossomo, mas não é comum. O tamanho da população deve sempre permanecer constante. Os cromossomos mais aptos são selecionados a cada geração para se unirem um ao outro, e a cada par de cromossomos pode produzir duas prole. Então, um conjunto resultante de cromossomos da prole substituirá a geração anterior. Acho que isso aqui é pra Carol, né? Não é ela que biologia? Sei lá. Ai, foi um flashback mesmo, viu? De genética. Isso aqui acho que é pra você. Isso aqui é biologia, pô. Aff.
Só a segunda tá errada, porque a população nunca pode ser constante. Como que vai permanecer constante, né? A 2 eu colocaria F. Ela diminui, né? Aí, constante não... Eu vou ver a resposta. Essa não é não. Essa não... É a C. VFV. Aí, ó. Só tirou a 2 só. Realmente, ó. Pode executar com tamanhos variáveis de cromossomo, mas não é comum, né? Os mais aptos são selecionados a cada geração para se unirem um ao outro, e cada par de cromossomos pode produzir 2 proles. Então, o conjunto resultante de cromossomos da pole substituirá a geração anterior. É verdadeiro. Então é VFV. E eles ainda colocam como fácil. Eu não entendo isso, né? Pra mim é difícil essa, né? Tá valendo. Nem lembro dele ter falado isso. Mas tá bom. Mas a parte de... Isso daí, pra mim, por exemplo, o melhoramento genético de plantas, eu acho que é isso mesmo. A gente vai selecionando os melhores, né? Então... Sim, tá. Entra em planta também, né? Eu traduzi pra minha profissão. Sua área, né? Então é isso mesmo. Só um que daria muito, né? Esse negócio de algoritmo pode executar com tamanhos variáveis, né? Aqui você ficaria um pouco em dúvida, sei lá. Ainda coloca, mas não é comum, quer dizer, posso fazer ou não? Você fica meio em cima do muro, mas tá bom. Ó a ROC aqui que você falou. Dada a figura 1, apresenta a curva ROC de 3 classificadores. C1 laranja é esse cara que está aqui, mais perto do meio. O C2 verde, que está um pouquinho mais para cima, e o azul que está lá em cima. Então aqui ele começa a falar: o 2 é melhor. Só que o 2 está no meio aqui, ó. O classificador apresentado por 3 indica o resultado melhor do que os C2 e C1. Verdade, que ele está mais perto do 1. O classificador C1, por se encontrar próximo da linha tracejada, é o melhor. Que tá escrito em inglês. Classificador randômico, ou seja, vai jogar qualquer coisa. Então não, né? Tá errado. O randômico é 50% de chance de dar um lado ou outro. Então ele pode acertar ou pode errar em 50%. Os 3 são muito bons por estarem em cima da... Então, não é que eles são ruins, eles são bons, mas não muito bons. O azul é melhor do que os outros, né? Os 3 são ruins. Para ser um bom é preciso que a curva fique abaixo. É ao contrário. Se você jogar no Inferno Rock aqui para baixo, significa que seu classificador está errando tudo. Ele tem que estar perto do 1 aqui em cima. Até ele escreveu em inglês aqui, ó. Classificador perfeito. E pôs um pontinho azul. Então, aí só mataria quem não sabe um pouquinho de inglês, né? Então, é a curva aqui em cima, ó, né? É a B mesmo. Tá? Você tá no ponto 01, no perfeito lá. Bom, é essa questão que eu queria chegar. Que aí, essa pode causar, né? Dificuldade é difícil. E aqui ele vai falar do paradoxo de Monty Hall. Considera que em um programa de auditório existem 3 portas. Atrás de uma existe um prêmio. E atrás das outras 2 não tem nada. A primeira etapa, a pessoa escolhe uma porta. E esta ainda não é aberta. Após isto, uma outra porta que não foi escolhida é aberta pelo apresentador e é revelado que não contém nada. O apresentador sabe de antemão qual porta contém o prêmio. Neste momento, a pessoa tem a possibilidade de manter a porta, a sua escolha inicial, ou optar em trocar de porta, né? A opção seria ficar com a porta inicialmente escolhida ou trocar pela porta que sobrou. É um pouquinho complexo, né? Então você escolhe uma porta sem abrir e o cara vai lá e abre outra porta, porque ele sabe, né? Então, se ele abrir uma porta e não tem nada, né, ele vai falar se você vai trocar de porta ou não. Então, aqui entra a parte da gente analisar. Você quer falar alguma coisa, Osiris? Eu pus a D, mas eu não sei explicar por quê. Então. Eu lembro da resposta, mas eu não sei explicar. É a D.
Então, mas por que que é AD? Né? É uma porta em 3. É o que você tem ali. 1 dividido por 3 dá 33%. Né? Só que o cara já escolheu uma. Né? Então, eu fico com 2 portas em 3. 66,66%. Por quê? Porque ele já abriu uma ali, né? Então, ó, como que vai funcionar aqui? Eu coloquei a explicação. E por que AD, né? Você vai dividir o problema em 2 eventos. A escolha inicial que você faz, né? Com a outra. Porque isso aqui é uma probabilidade, é uma árvore de probabilidade. Então, a primeira você pode escolher a que tem prêmio ou pode escolher que não tem nada. E a sua possibilidade de ganhar é 1 em 3 portas, né? Aí, ó, você pode ficar ou trocar baseado na escolha inicial. Então, ó, no ramo A, se você escolhe a porta com prêmio, a probabilidade de acontecer é de 1/3. Se você escolhe a que não tem nada, a probabilidade disso acontecer é 2/3, porque você tem uma porta com prêmio e 2 que não tem. Então, começa daqui. Uma tem prêmio e 2 não. E o total é 3. Por isso que é 2 de 3 não ter nada e uma de 3 ter alguma coisa. Aí você vai ficar ou trocar. Vamos ver o que vai acontecer dependendo da sua estratégia. Então, se você caiu no ramo A, escolheu aqui prêmio, a chance de 1/3, o apresentador abrirá uma das outras 2 portas que não tem nada. Se sua estratégia é ficar, você ganha. Se a sua estratégia é trocar, você vai trocar por outra porta que não tem nada e você perde. Né? Pode acontecer isso. Agora, se você caiu no B e caiu na que não tem nada, né? Existem 2 portas com nada e você escolheu uma delas. Ele sabe onde o prêmio está e ele é forçado a abrir a porta que não tem nada. Isso deixa apenas 2 portas fechadas, a sua com nada e a que ele não abriu com prêmio. Então, se sua estratégia é ficar, você fica com a sua porta original que não tem nada e perde. Se você trocar, você vai trocar para a única porta que sobrou que tem prêmio e ganha. Então, ó, aí você vai calcular a probabilidade total de ganhar na estratégia. Se você só ficar no ramo A e escolher a primeira, a probabilidade disso é 1/3, 33% de você ganhar. De você percorrer as 2 portas e cair aqui no ganha. Né? A probabilidade de trocar, né, você só ganha se você vier para o ramo B, né, e aí você vai ter a probabilidade de 2/3 de você ganhar. Porque se você escolher uma porta que não tem nada, ele abriu uma outra que não tem nada, né? Que ele é forçado. E aí você cai numa probabilidade de 2/3 aqui, que é aproximadamente 66%. Na verdade, esse problema nem precisa ficar fazendo tanto cálculo, tá? Porque se você olhar aqui, fazer a árvore, nada disso. Se você olhar aqui, ó, e fizer o cálculo geral aqui, ó, tem 3 portas. Eu vou escolher 1 em 3. Aí eu vou fazer 1 dividido por 3. 33%. Nem tem alternativa, tá vendo? Aí você fez aqui que sobraram 2 portas. 2 dividido por 3 deu 66%. Só teria AD de dado para você escolher. Por quê? Porque você escolheu uma porta, você pode trocar ela por outras 2. Você pode trocar, então é 2/3 agora. E ele abriu uma porta já, que ele sabe que não tem prêmio. Se ele abriu uma que ele sabe que não tem prêmio, sobrou 2 de 3. 2/3. Não sei se deu pra entender. Não vale, você é professor de matemática, tá? Eu ouço. Então, assim, nem precisa fazer um cálculo. E eu aqui, lógico que precisa. Mas não precisa mesmo, porque olha. Eu acho que essa lógica sua é melhor, assim, 33%. Sim, não. Agora, daquela sua árvore lá, não deu pra entender muito, não. É porque assim, ele pegou uma porta e você escolhe uma porta. Você não abriu a porta. O apresentador sabe onde está o prêmio, ele abre uma que não tem nada. Então ele já gastou uma fora. Sobrou 2 de 3. Né, que você pode trocar. Aí você vai ter o quê? Como ele já gastou uma porta aqui, só ficaram 2 para você escolher das 3. Então é melhor você, na hora que você vai trocar de porta, você vai ter a chance de 66,66. Porque você vai ter 2 portas em 3, né? Ó.
porque uma ele matou. 66%. Uma chance é que ele matou e embora. É que a árvore aqui não ficou tão legal. Eu mandei a IA desenhar, mas não ficou do jeito que eu queria ainda. Depois talvez eu vou refazer melhor e aí eu mando pra vocês esse aqui. Mas se ele trocar é disso aqui. Agora se ele escolher aqui ganha de 1/3. O problema inicial é 1/3, né? Beleza? Bom, a 22 então. Solução de problemas cada vez mais complexos. Tem uso de inteligência artificial, que são nessa tomada de decisão tal. Métodos e conceitos, está correto. Aqui já é, acho que mais para semanas 1 lá, né? Ó. Aprendizado de máquina fornece o sistema a capacidade de aprender e melhorar automaticamente com a experiência. As redes neurais são um exemplo de algoritmo. A inteligência artificial tem o objetivo de substituir o uso da programação orientada a objeto tradicional. Está fora. O aprendizado profundo é uma ferramenta de programação utilizada para tomar decisões. Não há necessidade de dados. Já era. B e C está fora. É um algoritmo que deve ser explicitamente programado. Fácil uso de algoritmos na programação comum na implementação dessa ferramenta. Em um nível de hierarquia temos a seguinte ordem. As redes neurais englobam o aprendizado de máquina e a inteligência artificial do aprendizado profundo. Tá errado essa última porque você fez um Eu negócio. fiz o gráfico. Você fez aquele com bolinha lá que IA, depois a inteligência e profundo lá. Aprendizado profundo. Então tá errado. Tá, então essa tá fora. Ó, viu como eu lembro tudo que você põe e consigo lembrar. Que bom, está lembrando mais que eu, tá? Preciso rever os slides. Esse B, C tá fora, a E tá errada que você falou aí. Esse negócio de fazer programação comum, eu também não sei não, viu? Acho que é A, parece, né? E é A mesmo. Não sei. É A. É A. Ah, Aprendizado profundo combina vários algoritmos, né? Não deve ser explicição, ferramentas não são suficientes. Ó, temos o maior, é inteligência artificial como subconjunto, a aprendizado de máquina. O subconjunto dela é o aprendizado profundo, que em questão há redes neurais, né? Isso aí. 23, então, de novo aqui, ele vai fazer esse negócio de não supervisionado, ó. Agrupamento. Mas é ruim para pouca. Esse critério é apenas distância entre clusters, sendo normalmente de outro critério. Esse critério busca uma variação intacta pequena, o que normalmente leva à formação de clusters iséricos ou bem separados. No entanto, tende a falhar para formas mais complexas. 3, compactação, será? Eu ficaria só com a E, não é possível. Separação especial. Essa 23 eu não lembro não. E essa deu nó. Algumas dão nó, né? Não tem jeito. Que é os nomes que ele colocou diferente aí. Deixa eu ver. B de bola. 1 é compactação, é vizinho próximo. 2, 3, o encapsulamento é regiões com variação intacta. E 3, 2, que é distância entre clusters, é separação especial.
É a B, correta. Essa depois é bom dar uma olhada para relembrar, porque não são nomes que apareceram tão usuais aí no meio das aulas, né? Foram outros nomes que ele saiu usando. Encapsulamento, nunca tinha visto aí no seu material, hein? Nem essa separação especial. Compactação eu ouvi falar, mas esses outros dois. Esse daí. Ó, A3 é B, né? A3 é 2, ó. B de bola. Então, esse encapsulamento, ó, é regiões com variação intacta pequena, que leva à formação de clusters esféricos ou bem separados, né? A2 é 2, encapsulamento. Esse critério considera apenas distância entre clusters, sendo normalmente utilizado em associação a outros critérios por alguns algoritmos. Eu lembro que ele falou de um que o cara usou 2 lá no negócio do alface. Ele usou o K-média e depois usou um outro lá para precificar ainda. E o 1 né? Busca formação de cluster a partir da identificação de vizinhos próximos. Por isso que é compactação, né? Ele é compactado. Essa é bom depois dar uma olhadinha de novo, que essa é pegada. Ó, tá acabando. 24. Agrupamento hierárquico. Então, esses tipos do tipo aglomerativo utilizam a estratégia top-down, né? Iniciando em um conjunto contendo todos os objetos e a cada nível são divididos. A gente tem. Aglomerativos, o single link é usado para encontrar clusters esféricos, sendo mais suscetíveis a ruídos e outliers. Tem a função objetivo global diferente dos algoritmos que são baseados em erro quadrático, não sendo baseados em decisões locais. Esses algoritmos têm como ponto positivo a fácil utilização de diferentes formas de similaridade ou distância, sendo bastante intuitivo e identificando outliers. Esses algoritmos do tipo divisível utilizam a estratégia bottom-up, iniciando em um conjunto unitário por objeto e após cada nível são colocados em um conjunto mais objeto. Então, tem isso também. Eu lembro que tem o bottom-up e tem o top-down também. Esteja de acordo com a regra aplicada. Os algoritmos podem ser divididos em hierárquico, particionais, em grid e em densidade. Ele está perguntando hierárquico. Eu iria de A, não sei. Pode ser que seja. Vamos ver. E não é D de dado. Ó. Por quê? Ó, diferentes formas de similaridade ou distância, sendo bastante intuitivo e identificando outliers. Tem o ponto positivo de fácil utilização de similaridade à distância, sendo bastante intuitivos. Utilizam top-down, iniciando um conjunto contendo todos e a cada nível são divididos. Tá. Eles também têm a bottom-up, iniciando. O single link é indicado para encontrar clusters de formatos arbitrários, sendo que em geral essa métrica clusters alongados. Aqui ficou estranha. Essa 24 ficou estranha. Em relação aos métodos de distância, marque a alternativa correta. Distância é associada à medida de densidade, buscando associar a classificação do objeto à classe de objetos de maior densidade. O ponto negativo é que o conjunto de treinamento não pode ser aumentado, simplesmente armazenando novos dados na memória. Uma técnica utilizada com frequência no algoritmo KNN é atribuir a contribuição de cada vizinho de forma ponderada. Quanto mais distante for o vizinho, menor é a sua contribuição. Um ponto positivo dos métodos de distância: a etapa de predição não é custosa, uma vez que requer cálculo de distância para todos os objetos do conjunto. Aqui está fora, né? Porque a D, como que não é custosa? Se você vai ficar fazendo um cálculo para todos os objetos, vai ficar lento. Então a D está fora. Em cada objeto do conjunto de treinamento, KNN.
Agora esse negócio associado à medida de densidade não pode ser aumentado. Quanto mais longe o vizinho, menor a contribuição. Em algum lugar eu li isso também. É a C, ó. Uma técnica utilizada é a contribuição de forma ponderada. A superfície de decisão de um NN fará com que os outros conjuntos tenham organização de polígonos convexos, e não somente no formato esférico. Uma técnica com frequência no algoritmo é atribuir contribuição de cada vizinho de forma ponderada. Quanto mais distante, menor é a sua contribuição. Ponto positivo dos métodos de distância é que o conjunto de treinamento pode ser aumentado, simplesmente armazenando novos objetos em memória. Um ponto negativo é que na etapa de produção pode ser custosa. É lógico, né, que ele tem que fazer o cálculo de distância. Ó. Não é medida de densidade. É aqui que você mata, é verdade. Também estou viajando. Distância é pela semelhança, né? Ele vai pegar clusters semelhantes. Eu até coloquei nos slides. Os azulzinhos, verdinho. Ele vai tentar buscar coisas que são semelhantes, né? Então, eu coloquei aqui como... Ele colocou como densidade. Então, por isso que a A cai fora. Esse que não pode ser aumentado é mentira. Você pode aumentar. Esse negócio que não é custoso é mentira. Porque se você faz mais cálculo, vai ser custoso. Apresentamos seus dados de forma esférica. E aqui está falando que não, né? Pode ser... O conjunto de dados pode ter organização de polígonos, tá? Polígono, triângulo, retângulo, hexágono, vários tipos de jeito aí de ser, né? E convexo significa que é aqueles que você... Os pontos dentro... O ponto que você pegar dois pontos tem que passar por dentro dele, formando uma reta. Os não convexos são polígonos que você não consegue. Ele é todo maluco, ele não tem uma forma definida, né? Então, é isso que é a explicação. Então a A está errada porque não é medida de densidade. Distância é medida de... Que ele vai calcular a distância com medida de similaridade, quem é mais parecido, né? Pode ser aumentado, a B. A C está certa, que o mais longe vai ter menor contribuição. A D é custoso. E a E não é só em formato esférico. Aqui ele jogou esférico, ele fica jogando esférico porque a gente viu muito cluster, né? Aí você fica imaginando aquelas esferas, né? Junto. Bom, 26. Ele está falando do RNA, então, né? Avalie as alternativas. O layer de entrada é input layer, os internos hidden layers e de saída output layer. Até aí, ok. Os pesos assumem valores aleatórios, sendo positivos ou negativos, que dependem do tipo de conexão a que são submetidos, podendo ser excitatório ou inibitório. Uma RNA é caracterizada por dois aspectos básicos: arquitetura e aprendizado. O aprendizado está relacionado com o tipo, número de unidades de processamento e forma como os neurônios estão conectados. Bom, a 1 tá certo. Então tá fora a C, a D e a E. Ou é 1, 2 e 3, ou é 1 e 2. Agora eu não lembro se é arquitetura e aprendizado. Eu acho que é a... Eu acho também, vamos ver. É A. A 4 é falso. É incorreto, pois o aspecto básico de aprendizado é por meio de processamento de uma grande quantidade de dados, sendo esses dados rotulados ou não. Está falando que o aprendizado está relacionado com o tipo e número de unidades de processamentos. E a forma, não, é você treinar com os dados, é verdade. Então a 4 é falsa por isso. O resto está certo. Os pesos realmente é a hora que ele faz aquele forward e backyard lá, que ele vai e volta para refazer os pesos. Então é valor aleatório e depois ele vai refazendo. Por isso que tem aquele bias no final,
que é para não zerar o valor e aí ele dá uma compensada. Eu até vi também aquilo ali para tentar entender. Bom, a 27 ele vai falar dessas ferramentas aí, o PyTorch, Scikit-Learn e o TensorFlow. TensorFlow então já tá até falando aqui, né, ó. 2. O cara deu o negócio. A 1 é 1 e a 2 é 2, é isso? Será que deu mesmo? Porque se tá falando aqui TensorFlow e o 2 é TensorFlow. Nossa. Os caras deram o negócio. E PyTorch. Eu lembro que eu errei. Toma cuidado. É a D de dado. É a D, ó. Então, vamos lá, ó. Achei que ele tinha dado de graça. O Lerner, ele é do... A 1 é 3. Que ela é do Python. NumPy em Matplotlib. A 1 é 3. Deixa eu ver se pega Qual que é do Facebook aí? A do Facebook é Vou pegar uma caneta pra nós ver. A 1 é 3. Aí a 2, essa aqui é o 3, PyTorch. E a do Facebook, como TensorFlow, pode ser para computação em uma ou mais CPUs, GPUs e desktop. Essa é pegadinha, hein? E o TensorFlow, que é uma biblioteca que utiliza computação numérica por meio de grafos. Análise de fluxo, além disso, representa código aberto. Essa é pegadinha. Essa é pegadinha. Aí, legal, né? Porque se você não puxa os risquinhos aí, eu também tava confuso aqui. Eu falei, pegar uma cara. Eu deveria ter puxado nos outros também, viu? Pra não se perder. Vou pegar a caneta. Vamos lá no 28. Pré-processamento de dados. O desbalanceamento de dados não prejudica. Tá fora. Só por isso já. Justamente ao contrário, né? Você tem que balancear para não dar erros, né? A amostragem de dados reduz o tamanho do conjunto de dados e permite a obtenção de uma maior acurácia com um treinamento menor. A limpeza de dados deve ser realizada antes da implementação do algoritmo, evitando problemas relacionados à qualidade dos dados, como em valores incorretos e redundantes. Eu acho que a 3 está certo. A 2 eu creio que não. O problema é que só tem a 2 e a 3 aqui, ó. Na aprendizagem, conforme o aumento do número de exemplos de um conjunto, a acurácia tende a diminuir. Mentira! Se você aumenta os exemplos, você melhora a acurácia. Só se eu estou errado aqui, mas vamos ver lá. É a C, 2 e 3. É isso mesmo. Ó, essa é a C, 2 e 3. A amostragem dos dados reduz o tamanho do conjunto e permite a obtenção de uma maior acurácia com um treinamento menor. Ah, tá, é verdade. Se você fizer uma amostragem boa, né? A limpeza de dados deve ser realizada. Isso também é verdadeiro. Agora, isso aqui, ó, se você aumenta, ela não tende a diminuir, ela tende a melhorar. Aqui tá errado. Eu mataria por aqui. E esse negócio que não prejudica também tá errado. E aí a gente só ficou realmente com a 2 nessa dúvida aí, né? Mas se você reduz o conjunto de dados, né? Você vai ter uma maior precisão e um tempo de treinamento menor, né? Se você fizer como é que fala? Pegar uma amostragem legal também, né? Se pegar uma amostragem ruim já era, né? Mas é isso. A 29 de novo é um negócio de coisa lá de... Vai entrar em biologia aí outra vez, ó. Produção que desempenham uma das funções é produzir proteínas que atuam na transmissão de impulsos nervosos como neurotransmissores.
O RNA mensageiro é responsável por carregar a informação genética do DNA até, de novo, é biologia. Ribossomo, onde ocorre síntese da proteína. Não lembro muita coisa. Eu acho que é ribossomo, não é? Certo. É. Tá certo. Acho que essa aqui tá ok. Ixi, pior que... o RNA é responsável por transportar aminoácidos até o ribossomo, onde é... Putz! Tá certo. Tá também. certo também? Tá. Eu não lembro Tô me disso, não. abstendo aqui, ó. Joguei pra Roseli, viu? Tô na área também, não vai. é louco. É porque o ribossomo é um tipo importante, né? Que ele fabrica as proteínas. Então tem que ser aí. Você falou duas certas, só pode ser aí. Porque só tem dois e é aí, ó. Todos estão corretos. Viu? Nossa, essa eu vou ter que dar uma olhada, porque eu não vou lembrar desses negócios de biologia, não. Isso é louco, isso aqui é pra acabar com a pessoa mesmo. Quando eles fazem aquele ancestralidade, né? Da onde que eles pegam É por ribossomo, né? ribossoma da mulher, porque fica na genética, então tem que lembrar disso. Ixi. Bom, aqui é 30, depois tem 31 e acaba. Não, acho que eu parei na 30. Eu não coloquei a 31 não, pra não ir tão longe. Aqui ele fala: assinale a alternativa correta. Uma técnica de aprendizagem de máquina que utiliza redes artificiais com múltiplas camadas para modelar. Nem viu. Aprendizado profundo é uma técnica de aprendizado de máquina que utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas para modelar. É uma técnica de aprendizado que utiliza com múltiplos padrões complexos em dados. Aí eu acho que está repetindo a mesma coisa que tem no enunciado, né? Então. Com única camada? Não. Também não. Complexo. Acho que é a A. É a A, porque tem que ser múltiplas camadas e complexos. É. Né? É A. É isso aí.